Olá, ouvintes do podcast HistoriaCraft. Esse podcast foi feito pelos discentes do curso de História da Universidade Federal de Ouro Preto, Marcos Fernandes, Rafael Vieira e por mim, Thales Dornelas, como trabalho para a disciplina História Medieval, lecionada pelo professor doutor Elton Oliveira Souza de Medeiros. Vamos analisar no decorrer do podcast um dos capítulos do livro Os Cantos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. E o conto selecionado para ser aprofundado foi o Conto do Moleiro. Para melhor compreensão do tema, indicamos que seja visto o vídeo de apresentação postado em nosso canal. O vídeo em questão foi feito a partir do game Minecraft e tem como objetivo apresentar o conto de maneira simples, didática e com bastante envolvimento com a carga cultural que os alunos levam para as salas de aula. Com esse aviso, podemos partir para a análise do conto. No presente podcast, buscaremos analisar todos os personagens do conto de forma individual, a fim de examinar suas características e seus estereótipos, com maior ênfase em Alyson, a noiva de John e principal celebridade da Oxford medieval. Saudações, ouvintes! Quem vos fala agora é o Rafael, e iniciando a análise, o Conto do Moleiro foi escrito por Chaucer no final do século XIV, sendo este um autor que possui grande notoriedade quando se trata de literatura inglesa durante a Idade Média. Como afirma Paulo Visioli, tradutor que nos apresenta a obra, compilada pela editora T.A. Queiroz em 1991. A obra do inglês possui grande sucesso ao retratar diversas camadas e integrantes do tecido social medieval. Os contos são recheados de acontecimentos curiosos, passagens pitorescas, citações clássicas, ensinamentos morais relacionados à vida e os costumes do século XIV na Inglaterra. A justificativa para que os contos se desenvolvam acontece de maneira bem simples. Após ficarem à noite em uma pensão, um grupo de peregrinos que está a caminho da cidade de Canterbury recebe uma proposta tentadora. Como visto no vídeo, o albergueiro oferece um grande banquete ao sujeito que contar a melhor história durante a viagem até a cidade. Esses contos variam a depender de quem está contando a história. O cavaleiro cita um conto cheio de heroísmo e transmite os valores em que acreditava. Já o moleiro, que é descrito como um homem que sempre expressa falas profanas, transmite a nós uma história bem menos séria e com diversos traços cômicos. Contudo, o próprio conteúdo dos contos nos dá um reflexo interessante sobre outros aspectos medievais. Das abordagens feitas pelo autor ao longo do conto, uma que pode ser citada é a relação com o casamento, instituição primordial para a perpetuação do Código de Comportamento Coletivo, que implanta um conjunto de regras cujo objetivo é definir, antes de tudo, o estatuto respectivo do masculino e do feminino. Por Alyson se tratar de uma mulher nova, a união entre ela e o carpinteiro é questionada por quem vê o matrimônio de fora, já que a relação não se configura como uma união de corpos iguais. Alyson é descrita como uma jovem esbelta e John, seu marido, um carpinteiro velho. Tudo isso para abrir margem para a interpretação de que ela não teria capacidade de controlar seus sentimentos libidinosos, e ele não conseguiria controlá-la. A figura de Nicholas, o estudante, e John são expostas de formas opostas, devido às suas posições sociais. John é tratado como sênior, que se opõe a Eugenides, e designava também o homem casado. As atitudes de Nicholas são levadas como brincadeira, pois é o comportamento esperado de um jovem rapaz na sociedade medieval. Segundo George Duby, em seu livro Idade Média e Idade dos Homens, a Igreja obriga o marido a satisfazer-se apenas com sua esposa, mas não o força nem um pouco a evitar outras mulheres antes do casamento, durante o que é chamado, no período medieval, de juventude. Dessa forma, Nicholas não precisa se esforçar para manter sua castidade, já que seu comportamento era condizente com a descrição que ele recebe no conto: belo, galanteador, inteligente e, claro, jovem. É curioso como essa inteligência não se limita apenas ao ramo dos estudos de seus respectivos interesses, mas também se espalha para sua forma de se relacionar com as pessoas ao seu redor. Isso é visto quando ele inicia os planos para ficar sozinho com a esposa do carpinteiro, já que o próprio diz: por certo teria desperdiçado seu tempo o estudante que não fosse capaz de enganar um carpinteiro. Tanto Nicholas quanto Absalom, o sacerdote de Oxford, buscavam satisfazer seus prazeres individuais, independente das leis morais vigentes. Enquanto Nicholas investia contra Alyson dentro de casa, Absalom realizava tal ato dentro de sua igreja. O moleiro conta que Alyson não foi a única mulher na qual o sacristão direcionou olhares maliciosos. Fato esse que nos traz uma reflexão. Estaria Absalom já acostumado a olhar e cortejar damas que apareciam em sua frente? Sua vontade era tanta que o locutor do conto compara Alyson a uma presa e Absalom como um predador. Tais ações se tornam mais problemáticas quando analisadas sob a seguinte ótica: o casamento é proibido aos eclesiásticos, pois a abstinência sexual é a garantia de uma superioridade que deve colocar os clérigos no ápice da hierarquia das condições terrestres.
O celibato para os homens religiosos era algo fundamental, pois era a forma de mostrar que abdicaram dos prazeres mundanos para se dedicar unicamente à servidão a Deus. Entretanto, Absalom, o representante da fé católica na cidade de Oxford, não respeitava os dogmas que o próprio ensinava no culto de sua igreja. Através dessa reflexão, podemos perceber como a propagação dos dogmas católicos eram feitos de forma desordenada. Para os leigos, passavam despercebidas as distinções cultas entre religião e magia, pois os dois mundos continuavam bem próximos. Não havia homogeneidade cultural, nem mesmo entre os clérigos, como foi visto por meio das ações de Absalom. A aproximação com os humildes seria feita apenas através dos sermões e de uma simplificação da linguagem. Desse modo, pode-se compreender o motivo de John, o carpinteiro, ter caído na armadilha de Nicholas. Apesar de os dogmas católicos não admitirem de modo algum adivinhações por meio de astrologia, o estudante diz ao carpinteiro que previu um novo dilúvio, semelhante ou até maior que o acontecido com Noé, como foi apresentado no vídeo postado aqui no canal. Caminhando para o final desse podcast, cabe aqui voltar para Alicent, personagem que por sua vez possui grande potencial de aprofundamento nas diversas cenas em que se relaciona com outras figuras do conto ou quando é simplesmente descrita pelo moleiro. Ao ler o conto, nos chama a atenção logo de cara a forma em que a mulher, mesmo que casada, se põe a aproveitar dos prazeres mundanos junto a Nicholas. Ademais, sua beleza e jovialidade são traços essenciais de sua personalidade ao longo do conto. Devido à sua aparência, descrita como doce e provocante, diversos homens caem em sua tentação, assim como aconteceu com dois personagens que buscaram o amor da mulher. Por outro lado, a jovialidade de Alicent enaltece ainda mais o caráter de tentação, como a busca por prazer deveria ser policiada por ela, porém, não é bem o que acontece durante a trama. O autor José Rivair Macedo, em seu livro A Mulher na Idade Média, nos mostra que é possível identificar dois modelos de mulher medieval, que são antítese entre si, mas essenciais para a mentalidade da época. O modelo de Eva, segundo o qual a mulher seria desde o princípio ardilosa e ligada à luxúria, capaz até mesmo de se ligar ao diabo para tentar os homens, já que não teria controle de seus sentimentos. E o modelo mariano, de redenção do século VII, é um exemplo a ser seguido, pois ele desenvolve a partir da ideia de que Maria teria concebido o Filho de Deus ainda virgem. Assim, a sociedade colocava sob a responsabilidade das mulheres a busca por se manterem firmes nessa direção de castidade, amorosidade e submissão. Então, para concluir, a partir de uma análise aprofundada do conto, podemos perceber que durante muito tempo, e mesmo nos dias atuais, a escrita da história possui um viés misógino e estereotipado em relação às mulheres. Isso se deu, em grande parte, pelos autores das bibliografias, em sua maioria homens e muitos desses religiosos, cuja visão era moldada a partir de um viés moralista. Esse comportamento é reflexo de uma conjuntura específica que passou a excluir e limitar a participação das mulheres na sociedade, a partir da essencialização e hierarquizações entre os gêneros. Por isso, analisar o conto do moleiro se torna uma tarefa muito interessante. Muito obrigado pela atenção, caro ouvinte. Esperamos que essa viagem à Idade Média conosco tenha sido proveitosa e gerado ainda mais questionamentos sobre essa temporalidade. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e comente o que mais chamou sua atenção. Claro, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que iremos ajudar a saná-las. Aguardem os próximos capítulos. De Visurum.